Alô amigos do canal dos amigos, estamos neste momento a partir de agora aí classificação do Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1 1997 aqui no Reconstruindo da Fórmula 1 de GP2, aí o Campeonato de Construtores para você. Bom, hoje é o dia do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Eu acho que é a última etapa das férias, ainda vamos definir o restante do calendário que está sendo feito na hora que chega a esta etapa com Jean Alesi na pole position, ele que precisa recuperar terreno no campeonato mundial. A disputa do campeonato está em aberto. Katayama é o segundo, Rubinho é o terceiro, Schumacher é o quarto, Rossetti é o quinto, Herbert é o sexto, Marques é o sétimo, Ralf Schumacher é o oitavo, Pedro Paulo Diniz é o nono, Jacques Villeneuve é o décimo. Aí você vai vendo o restante do grid de largada. Aqui tem Damon Hill, Hans Aron de France, Luca Badoé, Shinji Nakano, Gerhard Berger, Fisichella e o Sospiri largando na última posição. Bom, vamos para a largada, gente. Vamos para a largada. Hoje a corrida é mais curta, apenas 19 voltas, cerca de 40 minutos. A previsão é de que dure esta corrida. Então vamos nessa. Aí a onboard de Rubens Barrichello, que ela larga na terceira posição. Pintou a luz vermelha. Atenção, 4 a 6 segundos para verde. Atenção, pinta verde. Vamos para a largada. Alesi largou mal. Alesi largou mal. Katayama, Schumacher. Schumacher e Katayama tentando definir a curva 1. Rossetti pulando para quarto. Rubinho perdeu posições. Aí vem os carros pela primeira curva. Vem os carros pela primeira curva. Já tem batida, já tem asa quebrada. É o Irvine. Asa quebrada do Irvine. Eu vi uma asa da Ferrari voando. Aí a largada. Alesi, Schumacher, Herbert, Rossetti, Ralf Schumacher, Barrichello só em oitavo, Tarso Marques em nono. Rossetti largou maravilhosamente bem, já assume a quarta posição. E já tem gente ficando. Já tem gente ficando. A McLaren ali. A McLaren ficou ali no caminho. Aí o Gil Katayama. Katayama não. Tarso Marques. Katayama é o terceiro. Alesi primeiro. Schumacher é o segundo. Katayama é o terceiro. E o Tarso Marques já está sendo ultrapassado pelo Gianni Morbidelli da Sauber. Tarso Marques é ultrapassado pelo Gianni Morbidelli, valendo a nona posição. Enquanto o Rubinho já vai se aproximando do sétimo colocado. Villeneuve também fez uma boa largada. Assume a sétima posição. Katayama é o sexto. Villeneuve assume a sétima posição. Rubens Barrichello é o oitavo. Aí, opa, saiu. Aperta o play, amigo. Vambora. Aí a tentativa. Atenção. Aí, ó, volta mais rápida. Johnny Herbert, 1:23.320, completa a primeira volta. Aí vem Johnny Herbert para assumir a segunda posição, botou por dentro, ficou difícil para o Schumacher. Johnny Herbert faz a ultrapassagem ao segundo colocado. Enquanto tem disputa brasileira, Pedro Paulo Diniz chegou em Tarso Marques para brigar pela décima posição. Irvine já está no box. Vai trocar a asa, tem a sua corrida completamente prejudicada. Corrida hoje que não tem previsão de parada. A previsão é de que todos os pilotos terminem a corrida sem o pit stop. Coisa que estava sendo usada desde o GP da França do ano passado. Schumacher cai para terceiro. Alesi já começa a abrir um paddock de vantagem em relação ao Johnny Herbert, que agora é o segundo colocado. E o Tarso Marques segue ali na quarta posição, mas já está começando a perder contato em relação ao Schumacher. Tá ficando mais ainda para o irmão dele, o Ralf.
da Jordan, que está na 5ª posição. Vamos pela segunda volta de um total de 19. Aí a chicane. Você vai na carona de Jean Alesi. Aí, ó, volta mais rápida. Segunda volta completada. Opa, volta mais rápida. 1:21.163. Tássio Marques, que está na 10ª posição. Opa, que está na 10ª posição. Faz a volta mais rápida da corrida e abre de Pedro Paulo Diniz. E o Adivine vai estar lá atrás, na 26ª posição. Aí o Johnny Herbert não conseguiu abrir do Schumacher, hein? Não conseguiu abrir do Schumacher. O Schumacher tá ali, praticamente na traseira do piloto inglês, que venceu. Venceu. Rapaz, me esqueci agora. É tanta coisa rolando, gente, porque... é escola, trabalhos escolares, simulados, essa coisa de ensino médio, né? Normal. Aí a gente deixa o canal dos amigos em segundo plano, claro. Estudo em primeiro lugar. Mas enfim. Eu acho que foi o Herbert. O Herbert quem venceu o grande prêmio. O Herbert venceu o grande prêmio desse ano. Não me lembro qual, mas venceu o grande prêmio desse ano. Vem fazendo uma ótima temporada, Johnny Herbert. Piloto inglês, que promete muito nesta e nas próximas temporadas se ficar com assento na Sauber. Enquanto isso, você vai vendo aí o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que nesta temporada tem alguns pódios. Terceiro lugar na Austrália, uma vitória no GP de Mônaco, chegou a figurar em terceiro no GP do Brasil, mas acabou terminando fora dos pontos. Aí a ultrapassagem de Gianni Morbidelli em cima de Jacques Villeneuve. Vem fazendo uma boa temporada Rubens Barrichello, acima do que se esperava para Stewart, que conquistou 2 vitórias nesta temporada, uma com o Rubinho em Mônaco, aquela que ele venceu após as quebras de Yukio Katayama e depois Jean Alesi. E ele herdou essas posições e ficou com a vitória. Depois, Jan Magnussen venceu o GP da França após segurar Mika Häkkinen nas voltas finais. E o Irvine, que é o último colocado neste grande prêmio, chegou a brigar por essa vitória, a brigar por essa segunda posição com o Mika Häkkinen. Isso facilitou um pouco as coisas para o Jan Magnussen, piloto dinamarquês, vencendo na Fórmula 1. Uma jovem promessa aí, que teve a categoria de base muito boa. Estreou na Fórmula 1 em 1995, já no nosso Reconstruindo a Fórmula 1. E substituindo Mika Häkkinen ocasionalmente. Porque Mika Häkkinen teve apendicite, então ele foi substituir. Aí nessa substituição ele chegou a figurar em quarto no antigo Grande Prêmio do Pacífico, realizado em Aida, no Japão. Aí vem os pilotos da Fórmula 1 para completar mais uma volta. Aí vem os pilotos completando mais uma volta. Eu acho que é a quarta. Eu só acho que é a quarta. Mas enfim, olha o Rubinho, olha o Rubinho. Olha o Rubinho. Olha o Rubinho, começou a aparecer. Rubens Barrichello faz a ultrapassagem em cima de Yukio Katayama. O vice-líder do campeonato, é ele que mais precisa de resultado. Ele quem mais precisa de resultado. Ele quem parecia largar melhor. Parecia ter o roteiro perfeito nos primeiros metros dessa prova.
vai ficando fora dos pontos o Gil Katayama, enquanto o Alesi está vencedor. Neste momento, a classificação do campeonato teria Alesi. Rapaz, Alesi. Aí vamos ver quem abandonou, né? Mika Salo com pneu furado, pneu dianteiro direito. Mika Salo com pneu dianteiro direito está com problema no pneu dianteiro direito e precisou abandonar a prova. Aí a repetição mostrou isso pra gente. Bom, Rubens Barrichello, que repito, está fazendo uma boa temporada, não está melhor por conta da Stewart, porque o piloto brasileiro chegou a figurar no pódio na zona de pontuação em 2 coisas seguidas. Na Inglaterra, ele estava em terceiro e iria virar segundo colocado com o abandono de Pedro Valdiniz, mas acabou tendo problema e abandonou. E no Grande Prêmio da França, tivemos o Rubinho chegando no final, brigando pela zona de pontuação, passando o Jean Alesi, mas infelizmente acabou abandonando a prova por problema de motor. Mesma coisa que aconteceu no Grande Prêmio da Alemanha, que podia render bons pontos para o Rubens Barrichello. E aí já vai ele de novo, botou por dentro o Rubinho Barrichello para cima do Ralf Schumacher. Aí veio o Rubens Barrichello faz a ultrapassagem. Rubens Barrichello assume a 5ª posição do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, vai rescalando o pelotão. Ele que não teve uma largada tão favorável, assim como o Katayama. Aí você vai vendo a imagem de Schumacher mantendo, né, a distância em relação a Johnny Herbert, enquanto o Alesi vai abrindo. Alesi abre. Lembrando que essa corrida não tem previsão de parada no box. São 19 voltas. Ou seja, não tem essa de parar no box e ganhar vantagem. Não tem. Foi a maneira que a gente achou, né? Porque a gente tava dormindo cedo, né? Foi a maneira que a gente achou de fazer uma corrida que dê tempo de terminar dentro do limite do horário para dormir. E que dê tempo de terminar essa corrida numa boa, sem problema algum. Pode ficar chato? Pode. Mas foi o jeito que a gente arrumou. E por enquanto vai mudando o campeonato e vai voltando a ser aquele campeonato que estava com a liderança isolada de Jean Alesi algumas corridas atrás, até a penúltima corrida. O Grande Prêmio da Alemanha. Aí Rubinho já vai pra cima do Johnny Herbert. Agora Rubinho, não, ele não foi arriscar tudo. Enquanto isso, Pedro Paulo Diniz vai fazendo ultrapassagem. Momento brasileiro na Fórmula 1. Pedro Paulo Diniz faz a ultrapassagem, passa Villeneuve para assumir a 10ª posição. Lembrando que nessa época, né, 97, só os 6 primeiros pontuam. Aí Jean Alesi, estamos pela volta 7 de um total de 19. Estamos quase chegando na metade de prova. Enquanto isso, Katayama vem ameaçando para cima de Ralf Schumacher. Katayama quer buscar diminuir o prejuízo, já que Alesi está muito longe. E mesmo se Katayama chegar na P2, vai ficar difícil para ele buscar a vitória. Aí, Katayama, Ralf Schumacher logo à sua frente. Aí depois tem Rubinho Barrichello, Ricardo Rossetti, Michael Schumacher, Johnny Herbert e mais à frente ainda Jean Alesi. Esse é o pelotão que o Katayama tem que escalar se ele quiser diminuir a diferença no campeonato. Mas agora ele começou a ficar pressionado pelo Morbidelli.
pode se complicar ainda mais o Katayama. Aí, Jean Alesi na primeira posição, indo completar a 7ª volta. 7 voltas completadas de um total de 19. Olha aí. Segundo colocado, Johnny Herbert. Terceiro, Schumacher, está um pouco longe. E vem Rubinho. Vamos ver se ele vai tentar. Não arriscou. Preferiu não arriscar. Novamente, estava um pouco longe. Aí. Vai passando todo o pelotão. E o Irvine ainda... Irvine teve essa corrida comprometida. Vai continuar, é claro. Mas teve essa corrida completamente comprometida. E dificilmente ele vai conseguir galgar posições neste momento. E o Katayama vem tentando para cima do Ralf Schumacher. Katayama tentou aqui para cima do Ralf Schumacher, não conseguiu. E vai ficar pro Morbidelli de novo. Katayama está atacando no ponto errado. O principal ponto de ultrapassagem que existe neste circuito de Hungaroring é a curva 1. A famosa curva Tarzan. E tem uma história nessa curva, né? Sabe? Eu vi por aí, nas curiosidades da Fórmula 1, né? E o fundador da pista, ele basicamente... Quando... Desculpa aí. Tosse infernal. Tá complicado. Bom, mas enfim. O fundador da pista de Hungaroring, quando foi comprar os terrenos para fazer o circuito de Fórmula 1, ele comprou um fazendeiro, que o apelido dele era Tarzan. Aí ele só falou, só vendo com uma condição, amigo. Eu só vendo se... Pera aí, atenção, olha o Rubinho, olha o Rubinho, olha o Rubinho, olha o Rubinho, olha o Rubinho. Botou por dentro o momento brasileiro. Rubens Barrichello faz a ultrapassagem. E ao mesmo tempo o Katayama atacou no ponto certo. Katayama passa Ralf Schumacher. Mas enfim, o dono do terreno que hoje fica a curva 1 falou: eu só vendo o meu terreno se você botar o meu nome nessa curva. Aí deu certo, botou o nome da curva Tarzan. Aí olha o Morbidelli. Olha o Morbidelli. Tentou atacar na curva cega de Hungaroring. Amigo, pra que fazer isso? Amigo. Aí ficou complicado. Rubinho Barrichello é o 4º colocado do Grande Prêmio da Hungria. Volta 9 de um total de 19. E o melhor é que já vai começar a regressiva, né? De 10 voltas que a gente sempre faz aqui. Morbidelli ficou um pouco longe agora. Ele tentou atacar na curva cega de Hungaroring. Alguém tá abandonando, hein? Volta 9 de um total de 19. Ok. Ninguém tá abandonando, não. Foi só um susto que a gente teve aqui. Enquanto o Rubinho Barrichello já tá chegando no Schumacher, amigo. Rubens Barrichello vai encontrar Michael Schumacher em sua frente. Os dois que por um instante pareciam brigar pela vitória em Mônaco. E olha aí, Fisichella passando o Shinji Nakano pela 20ª posição. Luca Badoer fora da prova. Vamos ver o que aconteceu. Perdeu a roda na entrada do box. Ele estava na entrada do box. Se ele conseguisse dar um pouquinho mais de impulso, chegava no box e consertava o problema na roda. É mole?
Alesi é o primeiro. O Binho já tá ali, ó. O Binho já tá ali, hein? Já tá colado na traseira do alemão. Agora eu quero ver. O Binho vai brigar pelo pódio. O pessoal tá começando a andar mais rápido. Tá começando a mostrar as garras. E o Rubinho já veio para brigar pelo pódio. O Binho chegou no Schumacher e ao mesmo tempo o Katayama dá para ver ali atrás. Katayama está chegando no Ricardo Rossetti, momento importante também para o campeonato mundial. Katayama no top 6. Fazendo um pontinho contra 10 de Jean Alesi. Abre mais 9 de diferença, Alesi. Não é o resultado ideal. Se Katayama quiser manter a disputa aberta, não é o resultado ideal. São 4 pontos de diferença entre Katayama e Alesi. E olha aí, entrou embutido agora. Volta 10, entrou embutido. Vem Rubinho, botou por dentro. Vambora, garoto. Rubens Barrichello do Brasil assume a terceira posição. E o Katayama tem a porta fechada pelo Ricardo Rossetti. Alesi, Herbert, Rubinho agora em terceiro. Bora, Rubinho! Enquanto o Ricardo Rossetti segura o que o Katayama tá segurando, o brasileiro tá segurando o japonês lá atrás. Rubens Barrichello é o terceiro. Schumacher é o quarto, Rossetti é o quinto, Katayama é o sexto. O Alesi e a Benetton estão agradecendo agora a Ricardo Rossetti. Estão agradecendo a Lula e a Ricardo Rossetti. Tá segurando o Katayama por uma volta. Manobra que parecia inevitável. O Katayama tentou por dentro. O Rossetti conseguiu se defender por fora, amigo. Sospiri e ao mesmo tempo o companheiro dele, Vincenzo Sospiri, abandona a corrida por problema de... É freio. É freio mesmo. Ele não conseguiu frear o carro e bateu na moto. Aí o Ricardo Rossetti. É a disputa de momento. O Ricardo Rossetti e o Katayama valendo a quarta posição. O Binho tá conseguindo abrir pro Schumacher. Alesi vem para completar a volta de número 11. 11 voltas completadas. Rubens Barrichello é o terceiro. 1:22:9. 1:22:5 o tempo do Rubinho. E o Katayama, vambora. Agora vai dar certo, agora vai dar certo. Agora não tem jeito. Parece que agora não tem jeito. O que o Katayama assume a quarta posição. 3 pontos. 3 pontos para Katayama. 10 para Alesi. São 7 de vantagem que a Alesi vai abrindo. A diferença aumenta para 11 pontos. Não é. É mesmo, né? Ele é quinta ainda. É 2 pontos. Ele é quinta ainda. Tem 2 pontos. Então a diferença aumenta para 12. Não é o ideal. O ideal é que ele estivesse no mínimo. Se o Alesi vencer, o ideal é que ele estivesse no mínimo em terceiro. No mínimo em terceiro. Com 10 pontos a diferença. Que a Alesi faria 10, Katayama faria 4. A diferença é de 4 pontos atualmente no campeonato. 4 mais 6, 10. Seriam 10 pontos de diferença em relação a Katayama. E David Coulthard ficaria fora das possibilidades de tomar a ponta do campeonato. David Coulthard que também está na briga do campeonato.
9 pontos a diferença em relação a Jean Alesi. E olha aí. Olha o Rubinho Barrichello. Volta a 13. Volta a 13 aberta. Passou rasgando. Rubinho não tenta. Rubinho quer jogar seguro. Quer deixar para a próxima volta. Enquanto isso, o Ricardo Rossetti vai sendo ultrapassado pelo Gianni Morbidelli. Panis passando Schumacher. Villeneuve passando Hakkinen. Olha aí. Volta a 13. Johnny Herbert e Rubinho. Um piloto inglês e um piloto brasileiro. Olha aí, o brasileiro contra o inglês contra o brasileiro, Sauber contra Stewart. Uma equipe que existe desde 93 e outra que é estreante no campeonato. Aí os dois vão se acompanhando. Aí vem os dois juntos. Enquanto isso, o Alesi, olha a onboard de Johnny Herbert. Nem dá pra ver o Alesi. Aí vem a Alesi para completar a volta 13 e abrir a volta 14. E assim faltar 6 voltas para o final. 13 voltas completadas. Rubinho. 1:22.9 contra 1:23 do Herbert. Botou por dentro, vambora. Vambora que eu sou o Rubinho. Vambora que eu sou o Rubinho. Rubens Barrichello do Brasil. Passa Johnny Herbert e assume a segunda posição. Vambora, garoto! Rubens Barrichello do Brasil. Volta a ter um momento de destaque em uma corrida de Fórmula 1. Depois do que aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra, ele ia assumir a segunda posição, mas o problema na transmissão acabou tirando o Rubinho da corrida. E agora é esperar que não tenha problema aqui. Eu posso estar zicando, mas é esperar que não tenha problema aqui. Enquanto isso, o Katayama está em quinto, já chegou no Schumacher e tem uma filinha aí, minha nossa, hein? Barrichello, o segundo, já tá abrindo do Johnny Herbert. Montermini fora da prova. Vamos ver o motivo? Problema água. Motor que ferveu. E olha onde ele foi abandonar. Olha onde ele foi abandonar, amigo. Na curva cega de Hungaroring. Se um carro passar voado aí, já era, amigo. Tira esse carro daí logo. Tira esse carro daí logo. Pelo amor de Deus. Aí, Rubinho. É o segundo colocado. Fazendo uma boa apresentação, Rubens Barrichello. Mais uma, né? Fora as outras performances que ele teve e acabou tendo problemas. Aí Alesi líder. 14ª volta completada. Abre a 15ª volta. Faltam 5 voltas para o final. Aí Rubinho. E o Katayama passou o Herbert. Katayama passa Johnny. Katayama passou Schumacher. O Katayama passa Michael Schumacher. Assume o 4º lugar. Agora sim, a diferença cai para 11 pontos.
A tabela atualizada com os resultados de agora. Alesi vencedor e Katayama apenas o quarto colocado. A diferença cai para aumento, que era de 4 pontos, aumenta para 11. Alesi volta a se isolar na liderança do campeonato. Aí. Vai passando a câmera em todos os pelotões possíveis. E já tá começando a ser possível ver o Rubinho ali atrás, viu? O Alesi baixou o ritmo. Vem para completar a 15ª volta, Jean Alesi. Aí, Alesi. Para completar a 15ª volta. Abre a volta do número 16. Alesi virou 1,23 alto. Rubinho 1,23,9. 1,22,9. Enquanto isso, o Morbidelli vai passando. Jogando o Schumacher para sexto. Jogando o Schumacher. O Schumacher que estava um monte de tempo no pódio. E agora o Schumacher tá ficando na beirada de ficar fora na zona de pontos. Ele tá ficando quase fora da zona de pontos. Aí o Rubinho. Fazendo a corrida que precisa fazer o Rubinho Barrichello. É bom ver o brasileiro brigando por posições da frente. E não desejo isso só para Rubinho, como para Ricardo Rossetti, Pedro Paulo Diniz, Tarso Marques, que chegou agora no meio da temporada. Desejo o melhor possível para os brasileiros. Aí vem Rubinho. Alesi já completou a 16ª volta. Com isso faltam 3 voltas para o final, já que Alesi abriu a volta número 17. Vai abrir agora. Alesi vai abrir a volta número 17. 1,23,0. Rubinho 1,22,9. Tá tirando um décimo. E o Katayama ficou. Morbidelli vai passar. Katayama vai ficando. Katayama é ultrapassado por Gianni Morbidelli. Gianni Morbidelli começou a voar. E o David Coulthard, que é outro que pode brigar pelo título, tá em 12º. Passou o Mika Hakkinen. Foi ultrapassado pelo Mika Hakkinen. Aí o Rubinho. Volta a 17. As câmeras focam no brasileiro Rubens Barrichello. Vamos de cara no Rubinho? Ah, tirou na hora. Alesi é o primeiro, Rubinho é o segundo. Herbert é o terceiro, Morbidelli é o quarto. Katayama é o quinto, Schumacher é o sexto. Tarso Marques está na 7ª posição e pressionando o Schumacher. O Olivier dá a impressão de ser o Panizzi em 8º e o Rossetti em 9º. Esse é o top 9. Pedro Paulo Diniz em 10º. Aí o Schumacher sendo pressionado ali pelo Tarso Marques. Aí, vamos ver o que o Marques vai fazer. Botou por dentro, tentou mergulhar, tava longe, Tarso Marques, Não arrisca tanto, amigo.
E o Rubinho tá com problema. O Rubinho tá com problema. Rubinho tá com problema. Rubinho tá com problema e vai abandonar a prova. É de um azar. Tava fazendo uma corrida incrível. Rubens Barrichello. Tava fazendo uma corrida incrível, uma corrida digníssima. De um piloto que não ia ao pódio há muito tempo. E opa, o Rossetti rodou. Rossetti rodou. Rossetti rodou. Ai, ai. Mas vamos ver o que aconteceu. O Rubinho tava abandonando. Tava ali, encostou ali no contorno da curva 4. Aí no que ele puxou, o Rossetti tentou desviar. Aí deu disso aí. Rodou. Rodou e rodou bonito. Aí a imagem da televisão. Mas enfim, corrida boa do Rubinho, mas pecado, faltando 3 voltas pro fim, o Rubinho abandona. Mesma coisa de Silverstone, mesma coisa da França, mesma coisa da Alemanha. É um azar que percorre Rubens Barrichello. Infelizmente. Mas enfim, vamos seguir com a corrida. O gato Ricardo Rossetti. Amigo, ele voltou ali no... Quase que pegou ali os 2 carros ali que estavam no pelotão de trás. E agora a gente tem classificação totalmente alterada, amigo. 2 pilotos saíram fora de contenção. 2 que estavam no top 6, viu? Jean Alesi é o primeiro, Herbert é o segundo, Morbidelli está em terceiro. Ó, volta 18. Vai completar 18 voltas. Abre a última volta, Jean Alesi. Última volta para Jean Alesi. E tem disputa pela P2. Morbidelli e Herbert. Morbidelli botou por dentro. Vai-se embora. É briga caseira da Sauber. Morbidelli faz a ultrapassagem. Gianni Morbidelli vai pro pódio. Na segunda posição. O Katayama vai tentar ameaçar pela P3, mas não vai dar. O título, a briga pelo título começa a ficar mais longe de novo. Um ponto de diferença. Para entrar nos 10 pontos necessários para entrar na briga, o título ficar em aberto. 11 pontos a diferença de Jean Alesi para o Kyo Katayama. Aí o Schumacher que está na quinta posição. Tássio Marques vai para pontuar, amigo. Tássio Marques vai para pontuar pela segunda vez do ano. Aí vem Jean Alesi. Katayama tá tentando achar uma brecha, mas não consegue. Damon Hill fora da prova. Aí vem Jean Alesi. Dominou a corrida, pole. Só não fez a volta mais rápida. Fez pole e liderou todas as voltas. Jean Alesi pra bandeirada. Jean Alesi da França. Vence o Grande Prêmio da Hungria. Gianni Morbidelli em segundo. Johnny Herbert em terceiro. Katayama é o quarto. Schumacher é o quinto. Tássio Marques pontua pela segunda vez. Tássio Marques pontua pela segunda vez. 2 Minardes nos pontos, 2 Saubers nos pontos, uma Benetton
e uma Ferrari. Esse foi os carros que pontuaram neste grande prêmio. Alesi volta a ser líder isolado. O campeonato já não está mais aberto. 11 pontos a diferença de Jean Alesi para o Kyo Katayama. Aí o resultado final. Alesi de Benetton, Morbidelli e Herbert com a Sauber. Depois o Kyo Katayama com a Minardi, Schumacher com a Ferrari. Tássio Marques são os 6 primeiros. Pedro Paulo Diniz foi o 8º. Rubens Barrichello acabou abandonando a prova, faltando 2 voltas para o fim. E a volta mais rápida foi de Tássio Marques, a segunda volta mais rápida. A segunda volta, 1:21.163. Essa foi a volta mais rápida. Bom, vamos à classificação do campeonato, família. Essa é a classificação do campeonato, família. Alesi 46 pontos, Katayama 35. Aí depois vem Coulthard, Panis e Frenz empatados. Depois Herbert, Barrichello, Schumacher, Irvine, Berger, Villeneuve, Magnussen, Mika Hakkinen, Jarno Trulli, Gianni Morbidelli, Luca Badoer, Nicola Larini, Ralf Schumacher, Pedro Paulo Diniz, empatado com Fisichella, e que também está empatado com Tássio Marques. Depois Mika Salo e Ricardo Rossetti. E os últimos colocados são Jos Verstappen com 2 pontos e Damon Hill com 1 ponto. O campeonato de construtores tem a Benetton com 60 pontos, Minardi com 44, são 15 pontos a diferença. Está em aberto o campeonato de construtores, mas é um pouco difícil. McLaren com 41, Williams com 38, depois Ferrari, Stewart, Prost, Sauber, Lula, Jordan, Ford, Tyrrell e Aeros, fechando o grid com apenas 3 pontos conquistados. E pois bem, essa foi a Fórmula 1. E a próxima etapa não sabemos quando, mas vai ser o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você gostou, deixe seu gostei aí no vídeo. E fica aí com o replay da chegada. E vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se a gripe e se a tosse também melhorar, né? Mas se não, a gente tenta do mesmo jeito. Obrigado, valeu!